Graça e paz, a paz do Senhor, a paz de Deus, Shalom Adonai. Boa noite para você que está assistindo ao vivo agora pelo Face, ou você que assistir essa gravação, pode ser boa tarde, pode ser bom dia. Aproveite e inscreva-se, nós temos o canal no YouTube, @ImelRioPreto. Estamos também no Facebook, estamos no Instagram, nas principais redes sociais, e tem o nosso site, que depois, no YouTube, né, que mostra tudo. No YouTube a gente faz um corte bem bonito e edita, e ali no YouTube sai o nosso site aqui embaixo, www.metodistalivre.org. Vamos para a mensagem? Os cuidados de um pai. Fala para quem está do lado aí. Os cuidados de um pai. Olha que bênção, é o tema. Essa mensagem, eu vou fazer só um rápido introito. A mensagem está em Provérbios 20, irmãos. Quem foi abrir marca, não sai de Provérbios, não. Mas foi algo interessante, eu estava com... O Lucas, ele estava ali na bicicletinha, ele tem uma bicicleta que não é de pedal, essas bicicletinhas novas, né, que fala de equilíbrio, né? E aí ele fica espivitado naquilo, ele na reta já dá um trabalho que eu tenho que sair correndo. Mas aí a gente estava num lugar, irmãos, que era uma descida muito grande, e uma descida íngreme. E eu sempre vou falando para ele, falando, filho, põe a mãozinha no freio, põe a mãozinha, não fiquei nada, mas ele foi. Você já viu aquelas as motos quando pega alta velocidade, fica o guidão ali balançando assim? Eu falei, nossa, o menino vai capotar, Jesus. Só deu tempo de eu pôr a mão no ombrinho dele assim, eu falei, filho, freio, segurei ele. Mas se ele caísse ali, tudo bem que ele estava de capacetinho, mas ele ia se arrebentar tudo. E aí eu continuei correndo com ele, a gente correu acho que 1,5 km, eu fiquei ali correndo com ele, morrendo, né? E ele lá, vem pai, vem pai. Eu falei, meu pai está morrendo, filho, calma. É. E aí eu cheguei essa semana pensando nesse tema, pensando nesse assunto. Os cuidados de um pai, né? Vamos, vocês abrirem Provérbios? Na nova tradução, na linguagem de hoje. Olha que bonito que está o texto. Para você, para o teu coração. Às vezes você acha que você está como o pequeno Lucas, né, descendo uma ladeira. Às vezes a tua vida, como eu posso dizer, ela está num momento talvez que você não está sentindo Deus do teu lado. Talvez você está em cima de uma bicicleta, uma bicicletinha, como Lucas estava. Sua vida está talvez descontrolada. Talvez o guidão você não está conseguindo mais alcançar o freio, você não consegue mais parar. Mas não esqueça, irmãos, nós temos um Pai que está conosco. Aleluia. Deus jamais nos abandonou, irmãos. Olha que bonita essa mensagem. Acharam aí Provérbios? Capítulo 20, verso 24. O Senhor dirige os nossos passos. Mas como podemos entender o que Ele quer de nós? Olha que reflexão profunda. O termo hebraico de dirigir, de guiar, é kum, que significa estabilizar. Olha, interessante, né? Foi o que eu precisei fazer com o Lucas, né? Eu segurei e estabilizei ele para ele poder alcançar o freiozinho e ele frear a bicicletinha. Significa firmar, significa no hebraico preparar o caminho. Olha que interessante. A ideia central de um Deus que age antes mesmo de nós vacilarmos. Antes dos seus pés vacilarem, Deus está lá para puxar o teu ombro. Deus está lá para te lembrar. Ei, não vai por aí. Ei, não é assim. Não somos nós, irmãos, que muitas vezes buscamos primeiramente a direção correta, mas é Deus que primeiro prepara os nossos pés, que sustenta os nossos pés. Assim age Deus. É interessante que o John Wesley, né, o teólogo metodista, eu sempre cito Wesley, né, nos sermões, nas homilias. Wesley afirmava que a graça preveniente, olha, o próprio nome diz, né? Preveniente. Ou seja, é uma graça que vai adiante, ela vai iluminando, ela vai protegendo antes mesmo de pedirmos. Antes mesmo de precisarmos da ação de Deus, essa graça já está lá à frente, nos guardando, nos livrando de todo mal. O teólogo também
comentário do teólogo Adam Clarke, também outro teólogo metodista, né, que eu sempre cito Adam Clarke, eu tenho o texto deles, e eu acho muito legal os estudos desses teólogos, século XVIII, século XIX. Olha o que o Adam Clarke fala, ele comenta que esse texto de Provérbio revela um Deus que conhece todas as contingências da nossa vida e ajusta cada passo com a perfeição paternal. Nossa, que bonito isso, hein? Um Deus que conhece passo a passo a tua vida e Ele vai ajustando conforme a paternidade dEle, conforme o querer dEle. É por isso que nós cantamos aqui a segunda música, foi isso, né? Que justamente como Deus quer, como é da maneira dEle. Quando a gente estava cantando que nós somos como velas, né? O barco, a vela, ele vai navegando só quando sopra o vento. Assim somos nós, a nossa vida precisa desse vento, que é o sopro de Deus, o Espírito do Senhor, que Ele nos leva, Ele nos guia. Como nós cantamos, somos a vela de um barco. E esse teólogo chamado Albert Burns, o terceiro teólogo, eu sempre cito, né, um presbiteriano, que eu também tenho os comentários do Burns, ele interpreta muito bonito, olha o que ele diz nesse texto de Provérbios 20. Ele diz que os caminhos de Deus são tão complexos, e só Ele para estar atento e presente dia a dia para nos conduzir, para que nós não nos percamos, para você não se perder. E a vida não é assim? A vida é cheia de complexidades, a vida é cheia de, irmãos, cheia de labirintos, de coisas que acontecem. Então o primeiro ponto que eu quero falar com você, meu querido e minha querida, é justamente o cuidado que vem do Pai. Às vezes você acha que você está navegando sozinho. Às vezes você acha que está vivendo sozinho, sozinha. Às vezes você acha que está sofrendo sozinho, sozinha, mas não. Deus nunca deixou de estar ao nosso lado. Aleluia. Ele nunca deixou de estar ao nosso lado. O segundo ponto que eu quero falar. Então, o primeiro ponto, um Deus que cuida, né? Essa paternidade de cuidar, de proteger. E agora nós vamos falar de um Deus que também, agora vem Isaac, um Deus que disciplina. Vamos lá para Provérbios 3. Falei, não fecha Provérbios não, que a gente vai ler Provérbios. Provérbios capítulo 3, verso 12. O pai que também disciplina, porque ele ama. Deus, Ele te ensina. Deus, Ele me ensina. Deus, Ele nos ensina. Porque Ele nos ama. Olha o que fala aqui, olha. Acharam aí? Provérbios capítulo 3, verso 12. Eu vou ler na nova tradução na linguagem de hoje. Pois o Senhor corrige quem Ele ama, assim como um pai corrige o filho a quem Ele quer bem. Olha que interessante, irmãos. Deus só vai corrigir aquela pessoa que Ele ama. Você pode ver a pessoa que muitas vezes vai de mal a pior e ela continua indo. Você fala, nossa, mas Deus não mostra para ela? Mas Deus não... Deus só corrige aquela pessoa que realmente está no centro do coração dEle. Porque Deus deu a liberdade para nós, irmãos. Deus, Ele não vai impedir-nos de cometer as nossas iniquidades. Deus não vai nos impedir dos acontecimentos desta vida. Isso é uma coisa que eu levo comigo. Mesmo sendo cristão, Deus não vai impedir muitos dos acontecimentos. Você fala, pastor, mas na Bíblia tem fatos que Deus tem, irmãos. Mas não é via de regra, não. São exceções. São raras exceções. Via de regra, irmãos, a palavra de Deus ela é uma só, não é? Você colhe o que você planta. Não tem jeito, irmãos. E olha que interessante nesse verso aqui, em Provérbios capítulo 3, no grego, a palavra corrigir significa musar, no grego. No hebraico, perdão. Olha que interessante, significa educar, treinar, orientar. Não é simplesmente, muitas vezes a gente acha que Deus corrige, simplesmente essa palavra nós a vemos, né, nós a enxergamos num sentido negativo, num sentido de castigo. Mas olha pelo contrário. Veja essa palavra corrigir no sentido de cuidado. Deus, Ele corrige porque Ele tem em nós, Ele vai te educar, Ele vai te orientar.
Ele vai te guiar. Não é um castigo. Esse versículo, ele apresenta justamente esse paralelismo. O que é paralelismo, né? Algo que está do lado, ambos, né? Um paralelo. Justamente do que o amor de Deus é comparado ao amor de um pai. Que às vezes o pai intervém na vida da gente, como eu tive que intervir na vida do Lucas. Naquele momento. Mas muitas vezes o Lucas caiu já na bicicleta. Vixe. O Isaac também. Você lembra uma vez na avenida, Isaac? Você parecia uma manteiga, assim. Você foi deslizando. Você foi deslizando, assim, né? Tem hora que o pai, ele não vai evitar você de cair. Você está entendendo como que isso é uma linha muito tênue quando a gente fala assim, mas Deus não poderia ter. Poderia, irmãos. Mas nós não podemos viver nesse Deus não poderia. A responsabilidade da vida é nossa. É nós que estamos, como eu posso dizer, no controle, irmãos. Quando eu fui lá e segurei o Lucas, provavelmente ele nem percebeu que eu estava segurando, pelo contrário, até a hora que eu vou pôr a mão nele, não, pai, não me segura não. É que é autonomia. Somos assim nós. Mesmo nós adultos, né? Às vezes Deus está querendo te dizer, não, Deus, não me pega, não me cutuca não. Assim é o Senhor, muitas vezes na nossa vida, tentando evitar que nós nos machuquemos, tentando evitar que nós sofremos, tentando evitar. Mas nós precisamos entender que muitas coisas que nós vamos passar, irmãos, não tem jeito. Situações na nossa vida não tem jeito. A Bíblia, Jesus jamais prometeu que Deus iria interferir nos nossos assuntos. Não, irmãos. A vida é nossa. Os rumos são nossos. Mas as consequências, fala para quem está do lado, agora vai doer, mas as consequências também são nossas. As consequências também são suas, são minhas. O que eu vejo de muita gente, às vezes, é justamente as pessoas quererem colocar a culpa em Deus. Colocar a culpa em Deus. Sabe, irmãos, a disciplina de Deus, Deus ele vai educar da maneira dele, ele vai nos alertar. Mas ainda essa semana até eu conversava com o Marcos sobre isso, né, Marcos? Se ele estiver nos assistindo, Débora e o Marcos. Mas nós falávamos justamente sobre o livre-arbítrio. E nós, como metodistas, somos arminianos, nós cremos no livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É o seguinte, meu irmão, a gente escolhe os nossos passos e os nossos caminhos. A gente tem essa liberdade. Mas se Deus te preparou para ser salvo, olha, eu até creio que Deus ele faz coisas para a gente voltar ao centro da vontade dele. Sim, mas irmãos, os passos que nós vamos tomar, os rumos são nossos. É a gente. Olha que interessante, John Benson, lembra? É um outro teólogo metodista que eu também sempre gosto de falar dele, né? O Benson, ele foi inclusive aluno lá no colégio de Kingswood, que era um colégio lá na Inglaterra do John Wesley. É legal que o metodismo livre, né, a nossa denominação, a nossa origem, sempre esteve atrelada às escolas, aos orfanatos, aos hospitais. Inclusive, essa semana, a nossa escola, lá na Bahia, completou 25 anos. E eu vi o vídeo, eu até chorei emocionado, porque acho que já faz, eu não sei nem quantos anos que eu e Suzy, minha família, somos apadrinhadores, né, do projeto, e que a gente apadrinha uma das crianças do colégio. Nós temos uma escola, para você que está nos assistindo, numa das cidades que tinha um índice de desenvolvimento menor do Brasil. Ou seja, era uma das cidades que realmente mais precisava de um projeto assim. Hoje a nossa escola, nessa cidade chamada Monte Santo, que fica no estado da Bahia, a nossa escola chamada Pastor José Emílio Emerenciano, ela é referência naquela cidade. Vocês têm noção disso? Que faz fila, irmã. Em outubro, quando tem a matrícula, é fila e mais fila de pessoas que querem colocar os filhos, porque a nossa escola é de graça. A nossa escola, ela dá alimentação, a nossa escola, ela tem todo um preparo. E nós que somos apadrinhadores, nós ajudamos as crianças a uma quantia mensal, inclusive você que quer se tornar um apadrinhador, você que quer abençoar uma criança, e é gostoso, elas mandam carta para a gente,
elas mandam notícias, né, através tudo pela escola, é tudo monitorado, o professor que faz juntamente com a direção da escola e vem para a família que é a padrinha. E aí a gente faz também uma cartinha para ela, né? O Isaac já chegou a escrever uma cartinha também para a aluna que a gente é a padrinha. Então a nossa escola na Bahia completou 25 anos, ou seja, a metodista, por mais que aqui em Rio Preto a gente não tem, a gente ainda não conseguiu. É o meu sonho, sempre falo para a Suzy, nossa Suzy, o meu sonho da nossa igreja é ter algo vinculado ao social, para a gente ajudar pessoas, porque isso é a essência do metodismo, né? Mas a gente não tem condição. Mas nós temos a nossa igreja que está lá na Bahia, 25 anos, hoje ela tem quadra, hoje é uma referência naquele local. Temos também um projeto Todo Mundo Feliz, que também é um projeto com crianças em São Paulo, da nossa igreja que fica lá na Vila das Rosas. É um projeto muito bonito do Todo Mundo Feliz, que também trabalha com crianças em São Paulo, e também você pode ajudar a contribuir. Essas informações tem no site, tanto da nossa igreja local, quanto no site oficial do Metodismo no Brasil, da Metodista Livre do Brasil, e você pode ajudar. E olha o que o John Benson fala, esse aluno do John, eu falei tudo isso porque ele era aluno de Wesley, né? Ele diz assim, que a disciplina divina é o contato firme, mas olha que bonito, e suave da mão de Deus, que impede a autodestruição do ser humano. Às vezes Deus vem ao nosso socorro, irmãos, é naqueles momentos que realmente não vai ter mais saída, e a gente precisa de um milagre. Olha que lindo, nesse mesmo texto aqui de Provérbios, o fundador da Igreja Metodista Livre nos Estados Unidos, o Benjamin Titus Roberts, virou bispo, foi pastor, depois foi bispo da nossa denominação. Olha o que o Roberts fala para a gente. Ele via nesse texto aqui em Provérbios a expressão do amor santo de Deus, que se recusa a ser omisso diante de um perigo espiritual. Olha já a interpretação do nosso bispo Roberts. Não é simplesmente uma ação material, não, mas é uma proteção no âmbito espiritual. Olha que interessante, irmãos. Então aqui quando nós lemos em Provérbios que o Senhor corrige a quem Ele ama como um pai corrige o seu filho. E por último ponto, eu estou encerrando. Último ponto. A gente viu o pai que guia, a gente viu o pai que corrige, e agora a gente vai ver no terceiro ponto, o pai que restaura a confiança do filho. Vamos ler lá em Isaías, capítulo 50. Oh, Zaqueu, faz o favor, pode encher um pouquinho para o papai? De água natural, filho. Não precisa, só até a metade. Tá bom? Obrigado. Acharam aí? Isaías 50, verso 7, na nova tradução, na linguagem de hoje. Olha que lindo, irmãos. Acharam? Isaías, capítulo 50, verso 7, na nova tradução. O Senhor Deus é quem me ajuda. Por isso não me sinto humilhado. Olha que mensagem, irmãos. O pai que restaura... Obrigado, Isaac. O pai que restaura a confiança em nós. Olha que interessante, no hebraico, a palavra, aqui o Senhor, a palavra ajudar, que no hebraico significa asa, significa sustentar, levantar, apoiar, dar firmeza. Por isso que Isaías diz que ele não se sentiu humilhado, porque Deus o sustentava, Deus o levantava, Deus lhe dava firmeza. Não é apenas que Deus nos impede de cair, mas é a capacidade de seguirmos em frente com dignidade. Quantas vezes o mundo quer nos humilhar, igreja? Pessoas querem nos humilhar, situações querem nos humilhar, mas não esqueça, filho de Deus, não esqueça, povo de Deus, servo de Jacó, aquele que o próprio Deus fala, né, que é como a menina dos olhos do Senhor.
Não esqueça que Deus é conosco, irmãos. Você a todo instante, você pode estar nessa ladeira, a tua vida descendo para direto de um precipício. Mas não esqueça, existe um Deus que está prestes, está apto, está pronto para nos socorrer. Aleluia. Ele nos restaura, irmãos. Às vezes a gente se sente humilhado, às vezes você caiu. Não tenha vergonha não. Cair é do homem, irmãos. O que diz a Bíblia? Que a gente cai, irmãos. Não é? Muitas vezes nós vemos passagens na Bíblia de pessoas que caíram, que erraram. Está na nossa natureza, irmãos. Por isso que eu sempre falo. Se você procura uma igreja ideal, ela não existe. Não existe a comunidade ideal, não existe a igreja ideal, não existe denominação ideal. Não existem líderes ideais, pastores ideais, não existe liderança, obreiros, ministério musical, não existe. Apenas existe o que é real. Eu e você, nós somos reais. Somos pessoas, seres humanos, carne e osso. Temos angústias, temos medos, temos traumas, temos família. Passamos por todas as vicissitudes, né? Que eu sempre falo essa palavra, eu aprendi lá na minha faculdade de Direito, 2001, 2002, eu lembrava que eu tinha um professor, o Dr. Zé vai lembrar, sabe quem gostava muito dessa palavra? Dr. Yukio Fernando Fukasawa. Ele sempre falava nas aulas dele sobre vicissitudes, ele falava. Aí, irmãos, os obstáculos da vida, as vicissitudes são os obstáculos, são aquela que você olha, parece intransponível, você fala, como eu vou conseguir? Tem algo aqui na minha frente que eu não vou conseguir avançar. São as vicissitudes da vida, irmãos. Mas aqui, Deus quer nos restaurar. Isaías está dizendo que Ele nos levanta, irmãos. Isaías está dizendo que Ele nos capacita, irmãos. Isaías está dizendo que nós nos apoiamos nele, que Ele nos sustenta. Não tente pela força, apenas a sua força. Não tente apenas com o teu braço. Não tente apenas com a tua capacidade. A capacidade da gente pode ser maravilhosa. Ainda mais agora com o chat, né? Com tantas inteligências artificiais, eu sempre falo para os meus filhos, eu falo, olha, o mundo vai mudar cada vez mais com a inteligência artificial, que ela está chegando em todos os lugares, em todos os níveis, no meu trabalho, no meu ministério pastoral, né? Você no seu dia a dia. Mas, irmãos, não é na nossa capacidade, não é no nosso intelecto, não é na nossa nem capacidade física, muito menos capacidade física ou cognitiva. Não, confie que você está apoiado, que você está... Eu não vou apoiar, que já preciso quebrar esse vidro aqui. Que você está apoiado, que você está recostado, que você está sustentado pelo Senhor. Aleluia. Porque quando a gente acha que é da nossa força, quando a gente acha que é do nosso... Irmãos, é uma queda tão grande. Pode ser evangélico, cristão, católico, espírito, o que você for. O orgulho é a pior coisa que existe. E nada mais lindo do que o movimento metodista para nos ensinar a simplicidade e a humildade. Não significa que os teólogos metodistas fossem menos capazes do que quaisquer outros. Não! Pelo contrário, eram pessoas exímias no saber, no conhecimento, no estudo, profícuas no seu intelecto, na sua profissão. Entretanto, todavia, muito embora... O metodismo sempre privou, sempre buscou, sempre priorizou pela simplicidade. Então, ser simples, irmãos, não significa que nós não sejamos capazes, não. Mas nós temos que entender, olha aqui que bonito, o que o Albert Barnes, um teólogo presbiteriano, nos ensina. Ele fala aqui, olha, ele diz que a ajuda de Deus, desse versículo aqui que nós lemos em Isaías, a ajuda de Deus sempre conduz a uma renovação de coragem. Você pode ver, você não vai acontecendo, as vicissitudes não vão aparecendo, os problemas, e aí você vai diminuindo aquela tua força. Aí você estava com um monte de ideia, de repente você já não tem mais, aí você fala, já não vai dando aquela frustração, você começa a ter um monte de repente, quando você vê, passou uma semana, 2, 3, aí você já começa a sentir que o teu ânimo diminuiu. E aí você vem para uma reunião, você assiste um culto online, você ouve uma
uma palavra de fé, você ouve uma mensagem de esperança, de força, e aí chega segunda-feira e você está igual um furacão. Você fala assim, nossa, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, não precisamos fazer. É isso que o Burns está dizendo para nós, irmãos. É de Deus. Isso é a força do Senhor. É ela que conduz, que renova para coragem. E o teólogo batista, chamado John Gill, ele diz o seguinte, que a presença de Deus gera firmeza emocional e espiritual, permitindo ao cristão erguer o seu rosto sem vergonha, sem temor. Ainda que com simplicidade, mas não envergonhados. Olha que lindo, irmãos. Um pai, um Deus maravilhoso. Um pai que, antes de tudo, que está conosco, esse Jesus, que nos dá um cuidado. Então fala para quem está do lado. Deus, Ele cuida. Sai de casa, dorme não, minha bênção. Ó, Deus cuida de nós. Ele está cuidando agora de mim, Ele está cuidando aí de você, da tua casa, da tua família. Então, o primeiro ponto que nós estudamos nessa noite, um Deus que cuida, um pai que traz o cuidado. Agora vem é difícil, né? Mas tem. O segundo ponto, um Deus que corrige. Ele cuida, Ele abençoa, Ele está junto, Ele te segura, Ele te sustenta, mas Ele também nos corrige, porque nós vimos que Ele corrige aqueles que Ele ama. Então não seja aquele filho desobediente, né? Não seja aquela pessoa, às vezes Deus está falando tanto, mas você está teimando. Irmãos, aí não adianta depois você chorar o leite derramado. Aí não adianta. Deus falou tanto para você, mas você não ouviu Deus. Então, o segundo ponto, um Deus que corrige. Fala para quem está do lado aí, ó. Ele te corrige. Ei, Jesus. Eita nós, hein? E o último ponto, nós vimos um Deus que restaura. Fala para quem está do lado, Deus está te restaurando, meu irmão, minha irmã. Você é de casa, meu querido e minha querida, Deus está te restaurando. Quantas vezes o nosso psicológico, a nossa mente, a gente começa a olhar situações do dia a dia, do mundo afora. Quantas vezes está difícil, irmãos? Só Deus para restaurar a nossa fé, a nossa força, e como Isaías está falando até aí, a nossa dignidade. Quanta pessoa que está com a dignidade machucada, ferida. Irmãos, Deus quando Ele restaura, Ele não vai restaurar apenas o seu lado espiritual, mas Deus Ele vai trabalhar também no seu lado emocional, Deus vai trabalhar também no seu lado neurológico, Deus vai trabalhar também nas relações interpessoais, Deus vai trabalhar também, Ele vai restaurar também as nossas relações. Sabe que é as relações interpessoais? É o nosso casamento, é o nosso dia a dia, é o pai para com o filho, é o filho para com o pai. Somos nós, vivemos em sociedade, irmãos. Não vivemos numa bolha. Não tem jeito, a gente pode até tentar, mas a gente não consegue. Estamos ligados, conectados uns aos outros. E Deus, Ele também quer restaurar até mesmo os relacionamentos. Ele também quer restaurar na parte material, claro. Deus não quer ver o filho, uma filha passar fome, passar sede, passar necessidade. De maneira alguma, que Deus é este. Então aprenda esses 3 pontos específicos que nós estudamos nessa noite. Um Deus que nos protege, um Pai que nos protege, um Pai que nos adverte, nos corrige, e nós viemos no final um Pai que nos restaura, que nos renova e que vai nos dar força nesse momento, em nome de Jesus. Aleluia! Eu fico por aqui essa mensagem. Você que está pelo YouTube, a gente vai encerrá-la aqui. Você que está pelo Face, não vai embora não. A gente ainda vai orar por você que está ao vivo pelo Facebook de casa, mas você que está pelo YouTube, eu já deixo aqui esse convite para todos os nossos irmãos que estão pela internet, a vir nos fazer uma visita, Rua Fritz Jacó, número 1008, no bairro Boa Vista. É facinho, é Fritz Jacó, esquina com a Rua
Pedro Amaral. Não tem erro. Subiu a Pedro Amaral, a gente está quase de esquina e estamos praticamente 1,5 quadras, 2 quadras da Santa Casa. É a mesma rua que passa em frente à Santa Casa. Você é o nosso convidado, a nossa convidada especial. Todos os domingos, 19 horas, horário de Brasília, nós estamos aqui em nome de... Só não esquecendo que o último domingo deste ano, o nosso culto será de manhã. A gente vai fazer de novo um almoço, viu, irmã? Então anota aí a agenda. Dia 28 de dezembro, é isso? Dia 28 nós estaremos aqui fazendo novamente aquele nossa festa Ágape, e você é o nosso convidado e convidada especial.